Bom, senhores, começando agora com a técnica de polícia ostensiva, vamos passar para a competência da polícia militar. A competência da polícia militar, pelo que prescreve o artigo 144 da Constituição, ela é uma organização com base na hierarquia e na disciplina, a qual compete a preservação da ordem pública e a polícia ostensiva. Essa seria a missão principal da polícia militar. Entretanto, ela ainda tem a sua competência residual, que o que acontece? Caberá sempre que não for o caso de preservação e restabelecimento policial da ordem pública de competência específica e expressa dos demais órgãos policiais do Estado. Em outras palavras, no tocante à preservação da ordem pública, às polícias militares não só cabe o exercício da polícia ostensiva, como também a competência residual de exercer toda a atividade policial de segurança pública não atribuída aos demais órgãos no caso de falência operacional desses órgãos. A ordem pública, isso tem caído nas outras provas também, é uma situação de tranquilidade e normalidade que o Estado tem o dever de assegurar às instituições e todos os membros de sua sociedade, consoante as normas jurídicas estabelecidas. É composta pela tranquilidade pública, salubridade pública, segurança pública e tem uma corrente de pensamento forte agora que alega que a dignidade da pessoa humana também faz parte da ordem pública. Não está no manual, mas é interessante que os senhores saibam. A segurança pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei. Perturbação da ordem pública. Seriam todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes de calamidade pública, que por sua natureza, origem, amplitude e potencial, possam vir a comprometer na esfera estadual o exercício pleno dos poderes constituídos, o cumprimento das leis e a manutenção da ordem pública, ameaçando a população e propriedades públicas e privadas. Então, uma perturbação da ordem pública não tem que ser necessariamente uma greve, um crime. Pode ser qualquer coisa que afeta a ordem pública, que seria a salubridade pública, como nós já vimos. É por isso que é função da polícia militar fazer a fiscalização sanitária no caso do Covid-19. A polícia ostensiva é uma denominação brasileira que evoluiu da expressão policiamento ostensivo, ganhando dignidade constitucional em 1988. Então nós passamos de policiamento ostensivo para polícia ostensiva justamente porque é um termo mais abrangente. E o poder de polícia, onde é que está escrito a definição do poder de polícia? Ele está no artigo 178 do Código de Tributo Nacional. Lá os senhores poderão verificar a descrição desse termo. É interessante dizer, o poder de polícia, para vocês guardarem na memória, é o CFS. Nunca mais vão esquecer. Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Essas são as 4 fases do poder de polícia. O policiamento ostensivo é uma ação policial de fiscalização de polícia que tange a ordem pública, exclusiva das polícias militares em cujo emprego de homem ou fração de tropa engajados sejam identificados em relance, quer pela farda, pelo equipamento ou viatura, objetivando a prevenção da ordem pública. Então, o policiamento ostensivo é uma exclusividade da polícia militar. Características do policiamento ostensivo. As características são aspectos gerais que se revestem à atividade policial militar, delimitando o campo de atuação e as razões do seu desencadeamento. Característica do policiamento ostensivo: identificação, ou seja, uma viatura identificada, um policial militar fardado, um símbolo da polícia militar. Ação pública, totalidade, dinâmica, legalidade, ação presença. Princípios do policiamento ostensivo: universalidade, responsabilidade territorial, continuidade, aplicação, isenção, emprego lógico, antecipação, profundidade, unidade de comando e objetivo.
Dos equipamentos, então teve outros concursos que acabou caindo essa questão do cinto de guarnição. Então eu recomendo que os senhores deem atenção nesse ponto. Atualmente os policiais militares possuem o kit policial militar, que é composto de cinto de coldre, agora com a versão coldre de cintura ou coldre de perna, colete balístico, pistola .40, munições, espargidor de solução lacrimogênea, algema com chave, porta-tonfa e tonfa. Então, nessa versão 2021 do Manual de Técnicas Policiais, Técnica de Polícia Ostensiva, ele traz a questão da diretriz permanente 35, alegando que sim, um RP pode operar com fuzil CTT-40 ou calibre 12. Inclusive, ele traz uma situação inovadora, né, que até então não existia, que era o que? Faca, facão. Munição, algemas extras, colete refletivo, cones, bafômetro, escudo, ariete, etc. Então o cinto de guarnição ele tem uma lógica, ele tem uma ordem a ser seguida. Ela inicia do porta-carregador para a pistola, porta-bastão tipo tonfa, porta-espargidor gás, porta-lanterna, porta-algemas e finalmente o coldre. Conceitos táticos, né? Então, perigo imediato. O que vem a ser o perigo imediato? É um local ou uma situação dentro do ambiente que tem a maior probabilidade de surgir uma ameaça contra o policial, uma ameaça física no caso. Pode ser um animal, pode ser uma pessoa. Postura tática nada mais é do que aquela postura corporal para situações de risco, né? É o que a gente chama de a postura de lutador. É uma posição natural de expectativa e deslocamento corporal, no qual o policial fica com o corpo levemente declinado para frente, joelhos semiflexionados, pernas afastadas, em posição de combate. Posturas táticas. Então temos algumas posições de empunhadura, que são 3. A postura número 1, que é a posição SAS, ela é utilizada em composições de filas ou durante abordagens. Posição 2, que é a ponto baixo. A arma empunhada com o cano voltado para baixo, ângulo aproximado de 45 graus em relação ao corpo, e é utilizada em deslocamentos, varreduras e abordagens. Posição 3, a arma empunhada ao nível dos olhos, pouco abaixo dos olhos para evitar a visão em túnel. Ela permanece paralela ao solo e é utilizada em deslocamentos, varreduras e abordagens. Um fato interessante que não tinha até então nos outros manuais, né? A troca de empunhadura no PMSC. Então, na PMSC não se adota a troca de empunhadura para armas curtas, preservando dessa forma a possibilidade de um disparo efetivo, com eficiência e qualidade. Entretanto, quando se tratar de troca de empunhadura para armas longas, se perguntar na prova, daí sim, para efeito de armas longas, é utilizada assim a troca de empunhadura na PMSC. Por outro lado, em armas curtas não é utilizado. A postura tática do policial exige ainda um comportamento disciplinado de controle de armas, baseado em 3 princípios. Primeiro, terceiro olho, ou seja, onde vai o olho do policial, o cano da arma acompanha. Visão de túnel é uma constrição do campo visual, que resulta na perda visual periférica. Para evitar a visão de túnel, o PM deverá olhar por cima da arma, mesmo quando a empunhadura na altura dos olhos, evitando fechar um deles, pois isso pode restringir a sua área de cobertura. Controle de arma. Sempre desviar o cano da arma da direção de pessoas não suspeitas ou de outros policiais, adotando uma das posições abaixo. Posição 1, que seria a posição SAS, ou a posição ponto baixo. Cone da morte ou funil da morte, né? Nada mais é do que a sombra decorrente da silhueta na faixa de luz projetada em uma abertura, seja ela uma porta, seja uma janela, que vai denunciar a posição do policial. Ele sendo plotado, fatalmente será vítima de algum disparo. Velocidade nos deslocamentos. Os deslocamentos podem ser feitos por lanços diretos em velocidades variadas. As velocidades: velocidade de cobertura, velocidade de busca, velocidade de assalto.
A velocidade de busca, melhor, a velocidade de cobertura é um deslocamento lento, progressivo, usado em situações de terrenos desconhecidos. A velocidade de busca é um deslocamento moderado, utilizado em domínio rápido de um ambiente, ou para atingir um ponto pré-determinado. Finalmente, a velocidade de assalto é um deslocamento rápido e direcionado, usado quando a situação exige uma ação dinâmica. Técnicas de varredura. A varredura é uma busca que visa identificar e dominar visualmente um determinado ambiente ou local, a fim de manter o seu controle quando a observação direta não é suficiente. A situação é considerada de alto risco. As 3 técnicas básicas de varredura são: primeiro, tomada de ângulo; segundo, olhada rápida; e por último, o uso de espelhos. Tipos de entradas. Então existem 2 tipos de entrada: entradas cobertas, que são as furtivas. Elas são penetrações lentas e programadas em ambientes sem visualização, quando as técnicas de varredura tornam-se ineficientes para o controle da área, ou quando há necessidade de continuação do deslocamento. É uma aplicação não emergencial e existe a presença de suspeitos e localização, porém é desconhecida. É uma ação sigilosa e pensada. Além da entrada coberta ou furtiva, existem as entradas dinâmicas, que são invasões táticas ou assaltos táticos. São usadas quando há necessidade de uma ação rápida, de surpresa e de choque dentro de um ambiente. Observa o princípio tático dos 3 S, ou seja, Speed, Surprise, Shock, Action. Velocidade, surpresa e ação de choque. Essas entradas dinâmicas elas devem ser realizadas somente por grupos táticos especiais, que seria, no caso, o grupo Cobra. As técnicas de entrada. As técnicas de entrada são 4. Entrada cruzada, entrada em gancho, entrada gancho cruzada e entrada limitada israelense. Entrada cruzada. Cada policial fica de um lado da porta e eles cruzam o vão da porta de locais diferentes, né? Então os policiais eles vão cruzar essa porta, cada um de um lado inverso. Técnicas de entrada. Entrada em gancho. Da mesma forma, cada policial vai permanecer de um lado. Ocorre que cada um vai pegar o ângulo mais pesado, ou seja, vai entrar, cada um vai pegar um ângulo pesado do ambiente. Então cada um vai entrar, os dois vão se aproximar da porta, vão tomar inicialmente o meio do ambiente e vão dobrar respectivamente para a direita ou para a esquerda, pegando o canto mais morto do cenário. Entrada em gancho cruzada. Um policial vai fazer o gancho e o segundo policial vai seguir reto. A técnica de entrada limitada israelense. Então os policiais vão se aproximar da entrada, vão fazer essa entrada de forma limitada, ou seja, vão introduzir parte do corpo. Os dois vão estar permanecer em high-low. Por exemplo, o número 1 vai se abaixar em high-low, o número 2 vai cobrir ele por cima e vai bancar. E eles vão fazer essa aproximação limitada até o ponto onde possa enxergar. Efeito avestruz. O efeito avestruz é o policial que, ao se abrigar, ele não leva em consideração o posicionamento do oponente. Então ele perde visualmente de ver onde é que está o oponente, deixando exposto parte ou a totalidade do seu corpo. Efeito imã é o policial que ele se apega demais ao abrigo e acaba ficando muito próximo ou encostado da proteção, restringindo o seu campo visual e consequentemente perdendo o controle de área, comprometendo a sua segurança, perdendo de vista o oponente. Uso da força. O uso da força é definido como uma intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupos de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisão. A Polícia Militar de Santa Catarina ela utiliza o modelo da pirâmide de Fleteck, que os senhores vão conhecer agora. Então, o modelo da pirâmide de Fleteck, do uso progressivo da força, ele tem 2 pontos distintos. Primeiro, a condição do cidadão abordado e a condição do policial. Para cada ação, corresponde uma reação por parte do policial. Então, a partir do momento que um
algum ato requer uma intervenção policial, existe a presença física. A partir do momento que o cidadão se encontra cooperativo ou com resistência verbal, o policial vai utilizar a verbalização. Caso isso não surta efeito, o policial vai interagir através do controle de contato, havendo resistência física passiva. Evoluímos daqui para uma resistência física ativa, que seria o controle físico. Controle físico, as técnicas de imobilização. Agressão não letal, que seriam facas, pedaços de pau, pedaços de ferro, que seria também a força não letal, ou seja, munições de elastômero. E por último, agressão letal se combate com força letal. Níveis de risco da ocorrência. Temos 3 níveis, nível 1, 2 e 3, baixo, médio e alto risco. No que consiste cada um deles? Nível 1 seria um ato incivilizado, né? Abordagem para intervir em um comportamento incivilizado ou averiguação de rotina. Eu sempre guardo o exemplo do cara sentado no banco da praça com os pés em cima do banco. Não é importante dizer que não é um crime, né? Abordagem nível 1. Abordagem nível 2, médio risco, é abordagem para averiguação de atitude ou fundada suspeita. E nível 3 é a abordagem realizada para interromper um crime em andamento ou para cumprir um mandado de prisão. Conceito de abordagem policial militar é a ação de atuar em uma situação que exija a intervenção policial militar, aproximando-se, interpelando, identificando e procedendo à busca de uma ou mais pessoas, que pode resultar na prisão, advertência ou orientação dos envolvidos na abordagem. A abordagem é um dos meios pelo qual a Polícia Militar promove a segurança pública e preserva a ordem pública, através de ações preventivas ou repressivas. Nem toda abordagem policial irá gerar uma busca pessoal, mas toda busca pessoal provém de uma abordagem policial. Então, os tipos de abordagem policial militar. A abordagem ela é classificada em 2 critérios. Primeiro, a motivação inicial da abordagem e a situação do cidadão abordado. Motivação inicial da abordagem para interromper um crime em andamento, ocorrência nível 3, para cumprir uma ordem judicial, ambos, né, nível 3. Para confirmar uma situação de atitude suspeita ou fundada suspeita, nível 2. Para averiguar um comportamento incivilizado, nível 1. Efetuar uma averiguação de rotina, pode ser nível 1 também. Para orientar, nível 1. Então, as situações do cidadão abordado: abordagem de pessoas a pé, abordagem de pessoas a veículos e abordagem de pessoas em edificações. Requisitos da abordagem policial. Lene-Procon. O que é isso aqui? Legalidade, necessidade, proporcionalidade, conveniência. O que quer dizer cada um desses itens? Então, a questão da legalidade. A busca pessoal, a abordagem em si, ela precisa ser pautada dentro do que prevê o Código de Processo Penal. Deve haver uma fundada suspeita que essa pessoa possua papéis, ou armas, ou drogas. Necessidade. O quesito da necessidade, eu gosto de colocar como exemplo sempre aquela questão do cidadão fumando maconha em cima dentro do estádio, né? É legal você fazer a prisão dele? Sim. É necessário exatamente naquele momento colocar a tua guarnição em risco? Não. Então, o requisito para abordagem numa situação dessa: legalidade, necessidade, proporcionalidade, conveniência. Então, essa abordagem, além de poderia ser legal, mas ela não seria necessária, porque nós poderíamos fazer isso ao final do evento para abordar esse cidadão, e ela também seria desproporcional, porque você criaria toda uma ocorrência em cima de um fato muito pequeno que não geraria o fim pretendido. E por fim, a conveniência, né? A conveniência está relacionada também à questão do melhor local para realizar essa abordagem. Princípios da abordagem SSRAU: segurança, surpresa, rapidez, ação vigorosa, unidade de comando. Modalidade de busca: busca ligeira, busca minuciosa e busca completa.
Então, quando é que se utiliza cada uma dessas 3 buscas? Então, a busca ligeira ela é utilizada normalmente na entrada de eventos culturais e desportivos de forma rápida a fim de identificar a presença de armas ou objetos perigosos. Pode ser feita com um detector de metais. A busca minuciosa é utilizada no decorrer de uma abordagem para verificar fundada a suspeita, efetuar a prisão em um flagrante ou cumprir um mandado de prisão de forma metódica e cuidadosa a fim de localizar armas, objetos perigosos ou materiais ilícitos. E por último, a busca completa. Ela é utilizada quando do encarceramento de presos ou quando a busca minuciosa não foi capaz de dissipar uma fundada suspeita, sendo realizada em um recinto fechado, onde o cidadão é despido para a revista. Fundamentação legal para o uso de algemas. O mnemônico que vocês vão guardar é PRF, ou seja, perigo à integridade própria ou alheia, resistência ou fundado receio de fuga. Técnica de uso de lanterna. As 2 técnicas utilizadas pela PMSC, a técnica Harris e a técnica Torre. Então, na técnica Harris, com a arma na posição 3, o emprego policial militar empunhará a lanterna com a mão de tiro fraca, posicionando-a de forma cruzada, com a mão de empunhadura de tiro forte, com o dorso ou as costas da mão juntas e apoiadas, pressionando uma contra a outra, dando firmeza à empunhadura. Essa posição ela possibilita ao policial militar uma condição similar ao da dupla empunhadura de tiro, propiciando mais estabilidade à arma e precisão no momento do disparo. Nessa técnica, a lanterna ilumina o local para onde a arma será direcionada. A técnica Torre, com a lanterna empunhada na mão fraca, posiciona a mesma sobre a coronha da arma, apoiando a mão da empunhadura da arma sobre a mão fraca. Essa posição não oferece estabilidade no momento do tiro, pois a arma estará empunhada por apenas uma das mãos, ou seja, empunhadura simples. Princípios do CQB, para finalizar. Atue sempre em dupla, preencha todos os espaços e possua uma segunda arma backup. Então, senhores, era isso. Boa sorte no concurso e até a próxima.